Para a primeira ideia, nós temos essa caixa aqui de MDF que a gente quer transformar. A gente tem ela há muitos anos, ela tá no geral em bom estado, como vocês podem ver. E a gente vai dar uma nova cara para ela. Eu vou começar só com a caixa, nesse primeiro, tá? Eu tenho aqui palitos de picolé, que eu vou estar criando um efeito ripado nela. E como os palitos têm um tamanho maior, né, como eu mostro, eu vou cortar essa diferença. Então eu marquei aí muitos palitinhos para cortar no tamanho certinho da altura da caixa. Cortados aí os palitos necessários, eu vou colar em toda a lateral da caixa dessa forma que eu tô mostrando para vocês, com uma certa distância. Eu defini aí uma quantidade de palitos e aí, no caso, se você for recriar essa ideia, vai depender do tamanho da sua caixa, a quantidade de palitos necessários. Para colar, eu vou utilizar cola instantânea e cola branca, cola comum, cola escolar, né? A cola instantânea aí eu vou utilizar só nas pontinhas para que o palitinho cole mais rápido na caixa de MDF e eu consiga fazer o trabalho aí de uma forma mais rápida, né? Eu não preciso colocar nada em cima e esperar a hora secar. Então eu utilizei aí a cola instantânea nas pontinhas e a cola branca no meio para poder fixar os palitinhos aí, eles ficarem bem colados. Outra opção aí, além dos palitos, é tiras de EVA ou mesmo papel Paraná, que vai dar um efeito bem similar. E depois de colar tudo, ela ficou dessa forma, já ficou bem legal. Mas a gente quer colocar uma cor aí, porque ela tem umas manchas, né, daquela coisa guardada. Então eu fiz esse verde bem escuro, misturando o azul e na falta do amarelo, que eu não tinha no momento, eu utilizei o ocre em menor quantidade. Então se você for fazer um verde bem escuro, você utiliza azul e amarelo na mesma quantidade. Como eu não tinha o amarelo, eu utilizei aí o ocre numa quantidade menor, a olho mesmo. E eu já tinha uma tinta verde clara, eu misturei tudo e deu esse verde bem escurão. E depois de pintado, eu fiz esses furos em duas laterais, porque eu quero criar algo diferenciado nela. Então eu vou colocar essas lindas alças de bambu que a gente tem sobrando aqui. E a caixa tá pronta, vamos conferir como ficou. E para a segunda ideia, temos a tampa da caixa de MDF. Começo pintando e para sair um pouco da minha zona de conforto, vou utilizar tinta spray na cor preta. E com a tinta seca, agora vou reaproveitar essas argolas de madeira, que eram de uma cortina, para fazer as alças. E eu vou colar nas laterais com a cola quente dessa forma. Reparem que na argola tem esse vão, onde ficava preso o tecido da cortina. E para preencher esse espaço, vou usar um cordão de papel craft. Eu acredito que o contraste da madeira com a cor do papel vai ficar interessante. A essa altura, você já sabe que é uma bandeja. E para deixar ela mais chique, vou aproveitar um pedaço de talagaça, que foi pintado nesse tom ocre, e vou colar no fundo da bandeja com cola PVA. E logo na sequência, você já confere como ela ficou. Para a terceira ideia, vamos usar esse prato de acrílico. Estou usando esse prato como base porque aqui ele está sem uso, mas pode ser qualquer prato que você tiver sobrando ou até mesmo usar somente como molde. Ele já foi lixado e agora vai receber uma camada de cimento. Aqui eu estou usando cimento branco, mas pode ser o da sua preferência. Essa primeira camada faço mais aguada, como se fosse tinta, que é para criar mais aderência para a próxima camada. Espero a secagem do cimento. Como a primeira camada foi fina, secou bem rápido. E agora vou passar outra camada.
Só que dessa vez o cimento tem uma consistência de massa corrida, então essa camada ela é mais grossa e eu vou cobrir toda essa parte interna do prato. A ideia é deixar ele rústico. Esperei o cimento secar completamente e como eu quero essa superfície rústica, não foi preciso lixar. Para proteger a peça, né, eu vou estar usando verniz acrílico fosco. O cimento, ele solta naturalmente uma poeira, então é importante proteger de alguma forma, seja com verniz ou tinta. Já a parte de baixo do prato foi pintada com tinta acrílica branca. Esse modelo de bandeja, mais uma bandeja, pede pezinhos. E vou reaproveitar esses aqui, que salvamos de um armarinho muito lindo garimpado. Tem vídeo dele no canal. E como já estão na cor branca, foi só colar com cola instantânea. E tá pronta a bandeja. Para a quarta ideia, temos essa caixinha. Ela tá meio surrada, mas ainda dá para prolongar a vida útil dela. Começo lixando para em seguida pintar. Para pintar, estou usando tinta acrílica. E para fazer essa cor, eu usei pigmento ocre. A cor é bem próxima, né, da cor original da caixa. E como eu ainda vou revestir o lado de fora dela, 2 demãos foi o suficiente para deixar a pintura bem uniforme. E para trazer textura para a caixa, vou usar talagaça, que foi pintado com a mesma cor usada na caixa. Para colar a talagaça, estou usando cola PVA, que vai deixar o acabamento mais bonito, mas poderia ser qualquer tipo de cola. Como eu estou usando sobra de talagaça, não tenho o suficiente para dar a volta toda na caixa, então deixo as emendas para fazer na parte de trás. E para deixar essa caixinha mais charmosa, vou aproveitar um cinto velho para fazer alças, que vou colar nas laterais com cola instantânea. Aqui essas alças são só decorativas, mas se você for colocar peso, é mais seguro prender com pregos ou parafusos. E a caixinha ficou assim. E para a quinta ideia, eu tenho aqui essa cúpula que está quebrada e eu vou tentar recriar aí um vaso moderno. Então, primeiramente, eu preciso de uma base para esse vaso. Eu vou estar utilizando aqui essa tampinha de embalagem. E agora eu vou estar criando aí uma textura mais rústica, então eu vou estar utilizando o cimento. Eu passo primeiro uma camada bem fina, mais aguada, porque ele precisa ter uma aderência para não soltar. Eu não mostro aí, mas a cúpula também foi lixada para facilitar isso também. Então, depois da primeira camada, eu criei aí um desenho abstrato, né? Eu escolhi aí um desenho que eu vi na internet e tentei recriar aí. E para que esse desenho tivesse um volume, eu estou utilizando barbante. Então, eu testei aí outras alternativas, testei Durepox, testei massa de modelar, mas ela não estava aderindo a esse cimento que eu tinha passado. Então, a ideia que surgiu foi utilizar o barbante. Então, eu melequei o barbante no cimento e colei nesse contorno que eu tinha desenhado. E aí, eu fui colando e cortando quando necessário para dar o tamanho certinho aí do rosto que eu desenhei. E depois que eu fixei aí o rostinho, eu não estava muito assim satisfeita com a boca. Eu achei que a boca poderia ter ficado de uma outra forma. E parecia mais um bigodinho, esses bigodinhos de charreteiro. Mas eu continuei insistindo, porque eu falei, de repente é só uma questão de olho, mas esses padrões de rosto abstrato tem diversos, então eu acabei mudando de ideia e achei um outro, que eu achei mais assim, uma carinha mais esquisitinha, então eu achei mais interessante. E para finalizar, eu passei verniz acrílico em toda a peça e tá pronto o vaso. E para a sexta ideia, vamos transformar essa caixa de inspeção em uma luminária. Você encontra ela em lojas de materiais elétricos e é bem baratinha. Ela vem assim, com 2 peças. Primeiro eu vou tirar essa borda da parte maior com uma faquinha de serra porque é um plástico meio duro.
E em seguida vou cortar essa tampa de modo que ela sirva para fechar esse furo. E eu vou estar colando com cola quente. E como nessa borda, né, eu vou estar colocando uns detalhes, já deixo os furos feitos. Estou usando ferro de solda, mas dá para fazer com um prego aquecido ou mesmo com a furadeira usando uma broca fina. Agora passo uma camada bem generosa de cola PVA e depois vou colar papel toalha em toda a peça, inclusive por dentro. Depois da primeira camada, passo novamente cola, só que agora a cola está diluída e vou intercalando cola, papel, até quase não dá mais para ver o fundo escuro da peça. É uma espécie de papietagem. Esse processo só parece demorado, mas é bem gostoso de fazer e vai trazer uma textura bem interessante para a luminária. O papel toalha pode ser substituído por papel higiênico ou guardanapo decorado. Essa rebarba de papel vou colar para dentro e assim já vou fazendo o acabamento da borda. Depois de secar por 2 dias ficou assim. Na parte de dentro colei camada suficiente para criar a textura, já que agora eu vou pintar com tinta acrílica branca toda a peça. Os furos eu refiz antes da colagem secar por completo. E também fiz um furo, né, nessa parte de cima, que é onde vai passar o fio da luminária. Tô pintando assim, né, dando batidinhas para realçar ainda mais a textura que o papel e a cola deixou. E como eu quero essa luminária no estilo meio folk, vou pintar um sol abstrato e folhagens. Estou usando tinta acrílica. Essa parte ela é opcional, então é só soltar sua criatividade e deixar do jeitinho que você mais gostar. E aqui estou fazendo um tassel, na verdade vários, usando fio de meada e miçanga, que vou prender naqueles furinhos que fiz lá na borda da luminária. Como você pode ver, é bem fácil de fazer. Gosto de fazer com fio de meada porque acho esse fio mais delicado, mas ele pode ser substituído por barbante ou fio de lã da sua preferência. Com os tassels prontos, eu amarro eles nesses furos que eu fiz anteriormente. E aí só fica faltando fazer a instalação elétrica da luminária. Eu não vou mostrar aqui. Existem aqueles kits, né, que a gente compra já pronto, então facilita bastante. E em seguida você confere como a luminária ficou. E a sétima ideia, a mais fácil de todas, eu vou estar reaproveitando um porta-velas que eu adquiri no brechó por R$1. Então, com uma caneta permanente, eu decoro toda a peça aí com riscos simples, sem se preocupar muito com aquela perfeição e deixar eles retinhos. Eu fiz aí a mão livre, então eles ficam meio tortinhos e acho que isso que vai dar o charme aí. É uma coisa simples e fica bonitinho assim na decoração, é algo moderno e tá prontinho. Foi assim coisas de 1 minuto. E a oitava e última ideia é com espelhinho laranja, que é praticamente um patrimônio nacional, e eu vou criar uma base para ele com sobras de madeira. Então eu tenho aqui um pedaço grosso de madeira, um pouco mais largo que o espelho, e 2 pedaços de quadrado 2 por 2 com 9 centímetros cada um. Então primeiro eu furo a madeira que vai ser a base dos 2 lados. Para o furo ficar certinho no meio, basta você fazer um X. Lembrando que a largura desse X deve ser exatamente igual à largura da madeira que você vai usar. Aqui no caso tem 2 centímetros a largura, tá? Os quadrados também é necessário furar para parafusar nessa base e também furar as laterais, como eu tô mostrando, para poder fixar o espelho. Feitos os furinhos aí onde vai os parafusos, eu vou prender ele aqui dessa forma, por baixo. Então, presos aí eles, eu vou passar um verniz, porque eu acho que vai ficar mais interessante com uma cor escura, né? Realça mais aí os veios da madeira, mas você pode deixar a madeira na cor que você preferir ou utilizar um outro tipo de madeira para essa ideia. O espelho eu preciso fazer os furinhos, esses furinhos um de cada lado vai ser para unir com aquela base, né, com aqueles cotoquinhos, e ele vai ficar como se fosse uma gangorrinha preso. Então, depois de furado aí com ferro de solda,
Você pode utilizar um prego esquentado ou mesmo a furadeira. Eu vou tirar também esse detalhe aqui em cima do espelho e lixei ele todinho para aplicar uma nova cor. E para dar mais segurança e um melhor acabamento para a parte de trás, então eu colei aí um pedaço de fundo de quadro, só onde vai o espelho, mas você pode fechar atrás totalmente com um pedaço maior, mas apenas depois de parafusar ele no suporte de madeira, tá? E depois de colar do fundo, eu fiz uma cor similar a um terracota, da mistura de marrom, vermelho e ocre, e pintei ambos os lados do espelhinho. E depois de pintado o espelho, é hora de parafusar na base, que eu vou estar utilizando aqui parafusos de 1/8 com porcas. Tem que ser bem fininho, porque a lateral desse espelho é bem estreita. E eu parafuso por fora com a chave de fenda, como mostrado, e na parte interna do espelhinho fica a porca para manter ele no lugar. E a última ideia tá pronta. Então finalizamos aí o vídeo. Conta pra gente qual ideia você mais gostou. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar aí o like, porque esse vídeo chega a mais pessoas e a gente espera que você tenha gostado aqui das nossas ideias. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!